Policiais foram treinados para lidar com tudo: criminosos, patrulhas, perseguições em alta velocidade e tiroteios. Mas será que estão realmente preparados para lidar com situações fora do comum? Aqui estão 21 dos vídeos mais assustadores de policiais registrados por oficiais. Mesa misteriosa. Isso aconteceu durante uma pausa tranquila para o almoço em um centro de exposições. Um policial estava sentado sozinho tentando adiantar algum trabalho quando algo aconteceu bem diante de seus olhos. A mesa pesada em que ele estava trabalhando foi puxada para longe da parede. Não lentamente ou gentilmente, mas com uma força forte e deliberada. O policial ficou chocado e imediatamente olhou ao redor para ver se havia algo que pudesse explicar isso. Quando a equipe de segurança revisou as filmagens de vigilância, eles também ficaram chocados. O que poderia ter movido um móvel tão pesado? Não sabemos ao certo, mas é possível que este policial tenha continuado a se deparar com incidentes estranhos como este. Falando em incidentes estranhos, essa entidade que vaga pelos elevadores é definitivamente algo para se preocupar. Garota invisível chorando. Este caso estranho aconteceu tarde da noite no praça de alimentação do Shopping CL. Um dos policiais ouviu o som de uma garota chorando vindo de uma das câmeras de segurança acima da área de refeições. Curioso e preocupado, ele chamou um policial de patrulha para verificar. Quando o policial chegou, ele afirmou ter visto uma menina sentada ali, mas curiosamente ninguém mais conseguia vê-la. O policial se aproximou da garota e perguntou o que ela estava fazendo ali. Segundo ele, ela respondeu que estava procurando sua mãe. Ele conversou com ela por alguns minutos antes de deixar a área para relatar o que tinha visto. Mas quando o policial compartilhou seu relato com os colegas, eles mostraram a gravação das câmeras de segurança, que revelou que ele havia estado completamente sozinho o tempo todo. O policial estava obviamente confuso e não conseguiu explicar o que acabara de vivenciar. E eu tenho certeza de que este próximo policial também não conseguiria explicar o que aconteceu com ele. Carro em movimento. Este incidente estranho foi capturado por uma câmera de segurança no estacionamento de uma delegacia local no Equador. A filmagem compartilhada no canal oficial da Polícia Nacional do Equador começa com um oficial de segurança estacionando um carro, trancando-o e saindo do estacionamento para iniciar seu turno. Como você pode ver, tudo parecia normal no início, mas não por muito tempo. Podemos ver, através das imagens, que sem ninguém no carro ou as chaves na ignição, o veículo começou a se mover para frente, como se fosse empurrado por uma força invisível. Considerando o quão difícil seria para um carro trancado se mover sozinho, isso deixou o dono muito confuso. Para piorar as coisas, alguns oficiais compartilharam histórias de encontros estranhos e inexplicáveis naquele mesmo estacionamento quando estavam sozinhos. Agora só podemos nos perguntar se algo aconteceu quando ele finalmente entrou naquele carro. Agora, qualquer que seja a história assustadora que você tenha ouvido sobre galpões abandonados, é verdade. O próximo vídeo prova isso. Fantasma do elevador. Estas imagens vêm de um policial patrulhando um prédio de escritórios tarde da noite. De acordo com o policial, ele e seus colegas frequentemente vivenciavam eventos estranhos e inquietantes nos andares do prédio. Às vezes eram sons inexplicáveis, outras vezes eram figuras sombrias. E os policiais já estavam acostumados a documentar esses acontecimentos misteriosos. E aquela noite não foi diferente. Enquanto fazia sua ronda, o policial ouviu vozes suaves ecoando pelos corredores silenciosos. Os sons pareciam vir do elevador, então ele decidiu investigar. Quando se aproximou, os sons ficaram mais fracos, mas ainda não havia sinal de ninguém dentro ou perto do elevador. Quando ele examinou a área atrás da parede do elevador, não encontrou nada. Nenhuma pessoa, nenhuma explicação para as vozes. Um fenômeno invisível semelhante foi o que o policial no próximo vídeo também encontrou. Incidente no lago. Uma noite, 2 policiais responderam a uma chamada incomum e assustadora. Um morador local relatou ter visto algo estranho no lago. Uma figura branca pairando acima da água por 15 minutos completos. Esta forma misteriosa não se moveu, apenas ficou lá, completamente imóvel. O que é isso? O site perturbou tanto a testemunha que ele sentiu que não tinha escolha a não ser chamar a polícia. O que aconteceu a seguir foi capturado pela câmera corporal dos policiais, mas a filmagem deixou todos com mais perguntas do que respostas. Alô, precisa de ajuda? Os policiais conseguiram fazer contato com o que quer que estivesse lá? Alguns espectadores realmente criticaram os policiais por não direcionarem suas lanternas diretamente sobre a figura. Obviamente isso teria dado mais clareza,
Outros especularam que poderia ser alguém fazendo uma brincadeira à noite. Seja qual for a verdade, ninguém conseguiu apresentar uma explicação clara. Se você acha isso bizarro, imagine como seria estranho ter uma sombra assustadora flutuando no céu. Galpão abandonado. Um policial respondeu a um chamado sobre um galpão abandonado, suspeito de ser um esconderijo para traficantes de drogas. Esperando encontrar criminosos, ele encontrou algo para o qual definitivamente não estava preparado. O galpão estava cheio de pilhas de objetos esquecidos e a atmosfera estava estranha. Quando o policial tentou se mover pelo lugar escuro, um barulho alto quebrou o silêncio. Um manequim caiu no chão e um objeto de vidro quebrou repentinamente. Obviamente, ele ficou assustado. Quando tentou acalmar seus nervos, ouviu o som de uma mulher chorando. Alô, tem alguém aí? Mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ouviu o som do que parecia ser um rugido. Alô? O policial não conseguiu explicar o que experienciou naquela noite, mas o que quer que fosse, deixou-lhe perguntas que ele talvez nunca consiga responder. Mas o que você faria se visitasse um lago à noite e encontrasse uma figura estranha? Sombra na janela. Este vídeo foi capturado por um vigia durante seu turno noturno e foi posteriormente compartilhado online. O vigia acredita ter testemunhado algo misterioso naquela noite enquanto patrulhava um prédio de escritórios. À medida que ele fazia sua ronda, começou a se sentir desconfortável e entrou em contato com seus colegas, dizendo-lhes que algo no prédio não parecia certo. Eles estavam olhando para os andares superiores quando ele notou uma figura sombria em uma das janelas do quarto andar. A figura parecia estar espiando, observando-o. As luzes estão apagadas agora, ela acabou de se mover. Mas antes que pudessem olhar com mais atenção, a sombra desapareceu repentinamente, sem deixar rastro, como se tivesse se dissolvido no ar. O que exatamente era aquela sombra? Agora é uma coisa avistar uma figura estranha, mas é outra presenciar uma presença estranha que influencia os objetos ao seu redor. Observação da Lua. Em uma noite, vários policiais de folga de diferentes partes do México capturaram imagens de um estranho fenômeno aéreo. Seus vídeos mostram um objeto inexplicável pairando no céu noturno, deixando todos que o viram confusos e intrigados. Este incidente se tornou parte de um número crescente de avistamentos de OVNIs reportados no último ano. O que torna esse caso ainda mais surpreendente é que havia múltiplas gravações feitas de diferentes locais ao mesmo tempo. Cada vídeo parecia mostrar o exato mesmo objeto misterioso, que parecia estar se movendo lentamente em direção à Lua. Nem mesmo astrônomos conseguiram dizer o que é essa figura. Pelo menos a figura está alta e distante, de onde não pode entrar em contato com as pessoas. Este próximo policial tem que lidar com sombras estranhas todos os dias. Incidente no hospital. Um vigia de segurança havia acabado de começar um novo trabalho. Mas mal sabia ele que isso levaria a algumas experiências inexplicáveis. Em uma noite, ele decidiu patrulhar uma ala abandonada de um antigo hospital que estava fechado para reformas. No entanto, a equipe o havia avisado sobre o local e compartilhado histórias sobre espíritos que supostamente vagavam pelos corredores. Por volta das 2 da manhã, algo aconteceu. O vigia começou a ouvir barulhos estranhos e inexplicáveis ecoando pelos corredores escuros. À medida que ele seguia os sons, de repente viu uma figura misteriosa aparecer em um dos corredores. Ela se moveu silenciosamente para a esquerda antes de desaparecer no ar. O vigia ficou convencido de que o que ele viu era um dos muitos espíritos inquietos que se acredita assombrar o hospital. Muitas pessoas acreditam que quando espíritos permanecem em um determinado lugar, isso costuma ser porque um evento trágico, como um falecimento, aconteceu ali. Agora, o policial no próximo vídeo realmente conseguiu ver o rosto do espírito que o atormentava e, acredite, não foi nada agradável. Porta assustadora. Neste vídeo, uma equipe de policiais no Brasil respondeu a um chamado sobre barulhos estranhos e altos vindo de uma escola abandonada. Os vizinhos acreditavam que poderia haver intrusos dentro e chamaram as autoridades para investigar. No entanto, o que os policiais descobriram foi muito mais do que simples intrusos. Enquanto os policiais vasculhavam o prédio, de repente testemunharam uma porta pesada batendo continuamente com tanta força, e a parte mais assustadora, não havia mais ninguém no prédio, a não ser eles. A equipe ficou completamente perplexa com o que viu. Não é surpresa que alguns dos policiais tenham saído correndo de medo. Isso assustaria qualquer um.
E se eles não tivessem capturado esse momento em câmera, ninguém acreditaria que tiveram um encontro assim. Você sabe como as pessoas dizem que os hospitais estão cheios de espíritos que nunca conseguiram o fechamento enquanto estavam vivos? Este vídeo é uma prova. Casa Assombrada. No Japão, a vida de um policial veterano tomou um rumo aterrorizante depois que ele foi chamado para investigar uma casa que supostamente era assombrada. Ele acredita que o que quer que tenha encontrado lá não ficou para trás. Seguiu-o para sua casa naquela mesma noite. A partir desse momento, coisas estranhas começaram a acontecer em seu apartamento. Objetos voavam pela sala sem explicação e ele ouvia passos pelos corredores quando não havia mais ninguém ali. Desesperado por respostas, o policial decidiu tomar medidas por conta própria. Primeiro, ele colocou amuletos tradicionais e símbolos antigos ao redor de sua casa para afastar qualquer espírito maligno. Depois, espalhou flores pelos pisos, esperando capturar evidências de seu visitante invisível. Finalmente, instalou câmeras por todo o seu apartamento para capturar qualquer coisa incomum que pudesse acontecer durante a noite. Mas o que ele descobriu foi muito mais aterrorizante do que ele jamais esperava. No meio da noite, encontrou pegadas nas flores, mas isso não foi o pior. Uma figura pálida e espectral apareceu nas imagens, pairando silenciosamente na escuridão. Ela não caminhava nem se movia, apenas flutuava antes de finalmente se dissolver no ar. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o policial depois daquele encontro assustador. Agora, voltando aos hospitais assustadores, as histórias de terror nunca acabam. Rosto pálido. Este incidente específico foi capturado por um policial que havia acabado de começar um novo trabalho patrulhando o turno da noite. Seus colegas policiais o avisaram de que o antigo prédio onde ele estava designado poderia ser assombrado, mas ele não levou suas histórias a sério. Para ele, eram apenas histórias bobas de fantasmas feitas para assustar o novato. Tudo isso mudou em sua primeira noite de trabalho. Enquanto fazia sua ronda, algo aconteceu. Se você olhar de perto nas imagens, pode ver um rosto pálido e espectral espiando atrás de uma parede. O policial admitiu mais tarde que a visão lhe deu calafrios. Ele não ficou por ali para descobrir mais. Aquela foi sua primeira e última ronda naquele local. Ele bateu o ponto naquela noite e nunca mais voltou. Mas infelizmente, para o próximo policial, ele não poderia correr, pois estava perpetuamente assombrado em sua residência. Incidente na praia do Peru. Em uma noite escura no Peru, os hóspedes de um hotel à beira-mar começaram a ouvir sons estranhos e perturbadores vindos da praia. Os ruídos eram tão assustadores que alguém decidiu chamar a polícia. Quando um policial chegou, ele também conseguiu ouvir claramente os sons perturbadores e, ao vasculhar a linha costeira, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele havia acabado de avistar uma mulher vestida de branco caminhando silenciosamente pela praia na escuridão. O policial chamou por ela e tentou se aproximar, mas o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica. A mulher desapareceu no ar, bem diante dos seus olhos. Não havia pegadas deixadas na areia, nem sinais de que alguém tivesse estado ali. Como alguém poderia simplesmente desaparecer assim em uma praia aberta? Quando outros policiais começaram a questionar os moradores locais sobre a estranha mulher, descobriram que este não era o primeiro avistamento. Moradores e visitantes haviam relatado encontros semelhantes ao longo dos anos, especialmente à noite. Na verdade, dizem que as praias têm espíritos estranhos que ficam por lá, geralmente atribuídos a pessoas que se afogaram na água. Mas isso não é nem de longe o suficiente para te assustar. Espere até ouvir a história de Oscar. Fantasma no Hospital do Chile. Esta gravação estranha vem de um jovem vigia de segurança que estava trabalhando no turno da madrugada em um hospital no Chile. Seu trabalho era garantir que o prédio permanecesse seguro durante as reformas em andamento. Mas, como ele rapidamente descobriu, os intrusos humanos não eram sua única preocupação. De acordo com o vigia, ele vivenciou alguns eventos realmente inexplicáveis durante seus turnos noturnos. Ele alegou ter visto e ouvido coisas que não faziam sentido, coisas que não poderiam ser facilmente explicadas. Os acontecimentos estranhos se tornaram tão frequentes que ele decidiu começar a documentá-los em vídeo, na esperança de capturar evidências do que estava assombrando o hospital. Obviamente, havia algo espreitando na escuridão, provavelmente esperando que o vigia aceitasse o convite e se aproximasse. Esperamos que ele tenha conseguido sair de lá. E você sabe onde mais acontecem as histórias de terror mais selvagens? Isso mesmo, nas praias. Experiência de Tim.
Agora, vamos analisar o estranho caso do vigilante de segurança Tim Saber. Logo após começar um novo trabalho no turno da noite, Tim começou a vivenciar eventos aterrorizantes que o incomodaram. A instalação de armazenamento a qual ele foi designado parecia ser um ponto quente para a atividade paranormal, e não demorou muito para que ele encontrasse algo que não conseguia explicar. Tim havia acabado de avistar algo estranho, um par de pés pálidos parados dentro de um dos boxes. O que tornava isso ainda mais perturbador era o fato de ele não tê-los notado de imediato. Só depois de olhar para a área por alguns segundos, os pés começaram a se materializar diante de seus olhos. Isso começou a acontecer com mais frequência, e Tim passou a gravar os eventos estranhos que se seguiram. Ficou claro que isso não era um incidente isolado. Em outra noite, foi ouvido um rugido pelos corredores vazios, seguido imediatamente pela porta de um armário se abrindo sozinha. Até hoje, ninguém sabe se Tim ainda trabalha naquela instalação. Por outro lado, patrulhar parece ser um trabalho fácil para os policiais, até que algo sinistro aparece. Encontro com Oscar. Estas imagens assustadoras da câmera corporal de um policial estão entre as mais inquietantes já registradas. Este policial, chamado Oscar, havia sido enviado para investigar reclamações de vizinhos sobre sons estranhos vindos de uma casa abandonada. Então, ele chegou e começou a vasculhar a propriedade vazia. No entanto, o silêncio foi repentinamente quebrado pelo som de uma mulher chorando. À medida que a gravação continua, a situação toma um rumo inesperado. O som da mulher chorando começa a parecer algo completamente diferente. Você pode ouvir o tom do policial se tornar urgente enquanto ele ordena que o que quer que esteja na sala se deite no chão. Mas antes que mais alguma coisa seja revelada, a gravação é abruptamente interrompida. O que aconteceu nesses momentos perdidos? O que fez a câmera falhar? Talvez nunca saibamos as respostas. No entanto, a alegria de um novo trabalho rapidamente se transformou em um medo paralisante para o próximo policial. Assombração no corredor. 2 policiais foram chamados para patrulhar um antigo prédio escolar após o zelador relatar ter ouvido e visto coisas perturbadoras enquanto trabalhava sozinho lá durante a noite. No começo, tudo parecia calmo, mas à medida que a noite avançava, os policiais começaram a vivenciar eventos estranhos e inexplicáveis por si mesmos. As portas rangiam e se abriam sozinhas, eles ouviam sussurros de pessoas que não estavam lá e sombras pareciam se mover onde ninguém estava de pé. Os policiais tentaram manter a calma, mas a atmosfera estranha só se intensificava. Eles não conseguiam encontrar uma explicação lógica para esses acontecimentos incomuns. Seria possível que o prédio fosse realmente assombrado? Sabemos que você já viu sombras neste vídeo, mas esta é de longe a mais convincente. Figura estranha na árvore. A câmera do painel de um carro da polícia capturou algo realmente inquietante durante uma patrulha de rotina. O policial estava dirigindo por uma área conhecida por sua história de crimes, fazendo seus patrulhos habituais. Tudo parecia normal à primeira vista, mas quando o policial fez uma conversão para retornar à rota, a câmera captou algo que ele não notou na hora. Algo que poderia deixar qualquer um nervoso. Atrás das árvores havia uma figura sombria e alta. Seus olhos brilhavam intensamente na escuridão e seu rosto não parecia humano de jeito nenhum. A gravação gerou muitos debates. Alguns acreditam que seja a evidência do pé grande finalmente capturado pela câmera, enquanto outros acham que poderia ser algo ainda mais perigoso. Obviamente não era um animal, então que tipo de criatura se esconde na floresta depois do anoitecer? Casa assombrada. O policial Matias havia se mudado recentemente para uma nova casa com sua filha pequena, mas as vidas deles mudaram rapidamente de formas que não conseguiam explicar. No início, a menina mencionou ver figuras estranhas ao redor da casa, mas Matias pensou que fosse apenas a imaginação dela ou talvez um pesadelo ruim. No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente quando ele começou a notar eventos inquietantes por si mesmo. Decidiu agir, fazendo uma busca minuciosa pela casa enquanto gravava tudo em vídeo. Nesse ponto, Matias estava completamente perplexo com o que estava acontecendo e cada vez mais impotente, incapaz de entender quem ou o que poderia estar assombrando sua casa. O medo e a incerteza começaram a desgastá-lo e ele estava à beira de perder o controle, preso entre o pânico e a confusão. No vídeo, você verá outro encontro estranho que ele teve e o quão assustadora sua casa realmente era. Você já ouviu falar de espíritos impostores, entidades que tentam enganar você, se fazendo passar por almas inocentes?
Esses tipos de espíritos são especialmente assustadores porque confundem a realidade com a ilusão e fazem você questionar se ouviu alguma coisa ou se foi apenas sua imaginação. No final, aqueles que experimentam tais assombrações acabam muitas vezes se mudando ou, em casos mais extremos, se tornando vítimas de possessão. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também nos avise nos comentários qual momento mais te arrepiou e fique ligado para mais encontros inacreditáveis capturados pela câmera. Fantasma na estrada. Este incidente misterioso foi destaque em um noticiário de televisão e envolveu 2 policiais perseguindo um carro em alta velocidade tarde da noite. Os policiais estavam confiantes de que logo iriam pegar o motorista infrator enquanto o seguiam de perto. No entanto, quando finalmente conseguiram parar o veículo, levaram um susto. Os policiais vasculharam a área, mas não havia nenhum sinal do motorista. Foi nesse momento que os oficiais perceberam que, ou o motorista estava escondido em um compartimento secreto, ou o que estavam perseguindo não era o que pensavam. Agora imagine ter que ir para a cama todas as noites sentindo que está sendo observado. Foi isso o que o próximo policial teve que passar. Homem das Sombras. Esta estranha gravação foi supostamente capturada por um policial durante sua patrulha em um bairro tranquilo. Não está claro o que o levou a olhar mais de perto para a casa ou se ele havia recebido um relatório específico sobre a propriedade. Mas, seja lá o que o tenha levado até lá, ele provavelmente se arrependeu depois. Ao se aproximar da casa, vemos algo incomum. Uma figura sombria espreitando perto do edifício. A figura não se movia como uma pessoa e sua presença parecia desconfortavelmente fora de lugar. Assim como você, temos muitas perguntas. O que ele estava fazendo naquela casa naquela noite? Era um aviso? Uma coincidência? Ou a figura estava tentando lhe dizer algo? Agora, este próximo incidente foi tão assustador para os policiais que foi noticiado na TV. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!